eram os anos da Guerra Fria, da hegemonia das duas grandes potências, a Rússia Soviética e os Estados Unidos. Ou seja, uma época muito participativa, mas muito cheia de preconceito também. Entendeu? E se não fosse a Guerra Fria, a legalidade não teria ocorrido como ocorreu. Em primeiro lugar, não teria havido o veto à posse do João Goulart e a tentativa de prendê-lo pelos ministros, feita pelos ministros militares, se regressasse ao Brasil. Porque o João Goulart estava na China, era vice-presidente. E naquela época, um detalhe que é bom lembrar, que disse, hoje se elege presidente e o vice-presidente é apenas um mudo acompanhante, como o Temer foi da Dilma, um mudo acompanhante. Né? Bom, e naquela época não, se votava separadamente. O presidente por um lado, o vice-presidente por outro. Bom, então, elegeu-se, por um lado, numa chapa, o Jânio Quadros, e na outra, em oposição, o João Goulart, cujo candidato a presidente, perdeu para o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, que era um ciclotímico, para ficar só nisso, renunciou numa tentativa de golpe, que não vem ao caso explicar agora. Ele pensava que seria levado pelos militares e pelo povo a ter plenos poderes, como ele próprio confessou isso muitos anos mais tarde. Mas se não fosse o preconceito do momento da Guerra Fria, não teria havido essa tentativa de golpe, que houve em 1961, uma tentativa de golpe, ao não dar posse ao vice-presidente da República e a ameaçar prendê-lo caso ele voltasse ao Brasil. Que não volte, diziam os militares, os 3 ministros militares, que na época eram ministros, não eram comandantes. Havia um ministro do Exército, que se chamava ministro da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica. Deram posse ao vice-presidente, ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, e o golpe foi aceito praticamente por todos os governadores e até pela imprensa e pela opinião pública. Então, bom, até que vou situar aqui alguns momentos do calendário. O golpe, a renúncia do Jânio foi na sexta-feira, à tarde. No sábado, foi um sábado de detenção. Na própria sexta-feira, o Ranieri Mazzilli foi empossado na presidência pelos 3 ministros militares. Ele era o substituto natural. E ele menciona na posse que está cumprindo apenas um rito constitucional, porque o substituto real é o vice-presidente João Goulart. Chega até a mencionar o nome. Isso chega, no entanto, isso é contestado no dia seguinte, quando os militares fazem uma nota oficial dizendo que o vice-presidente João Goulart é um adepto confesso do comunismo e que se encontra na China e visita um país comunista. Nenhum país do mundo tinha relações com a China, a não ser a Inglaterra pelo Hong Kong, que naquela época ainda era inglês, era uma colônia britânica. A China não participava da ONU, viu? A China era pecaminosa, era mal vista. Bom, e o João Goulart vai à China, enviado pelo presidente Jânio Quadros numa visita oficial, bom, e cumpria uma missão oficial. Viu? E não era sequer uma visita pessoal, nada disso. Bom, e quando eclode essa nota, o
dos ministros militares dizendo que o presidente não deve regressar ao país. E se regressar, vai ser preso. Bom, preso por quê? Por regressar ao país no qual ele havia sido, teria que ser o presidente da República. Bom, aí o Brizola se rebela. O termo é esse, uma rebelião em defesa da Constituição, dos direitos da Constituição, em defesa da legalidade. Por isso, depois o movimento vai se chamar Movimento da Legalidade, mas isso já 2 dias depois. O Brizola, naquela época, era um jovem governador impetuoso, audaz, viu? E inovador. O Brizola fez inovações no Rio Grande do Sul que não vale a pena explanar agora, viu? Mas que foram revolucionárias para a época e não só para o Brasil, mas até para, repercutiram na conjuntura mundial, como a expropriação das empresas norte-americanas que atuavam no Rio Grande do Sul. Eu assisti dia a dia, noite a noite, fiquei, naquela época eu tinha 27 anos, fiquei 7 dias sem dormir. Aos 27 anos se aguenta isso, né? Você dormia minutos, 1 hora, meia hora, nas cadeiras e sofás do Palácio do Piratini. Fiquei, porque o movimento da legalidade começa no domingo com uma edição extra da antiga Última Hora, que é um jornal que não depois do golpe de 64 deixou de existir no Rio Grande do Sul. Eu era o editor político e cobria o Brizola. E preparamos essa edição extra nos porões do Palácio Piratini. Eu me mudei para lá, junto com 3 colegas meus, um deles que virá aqui, o Carlos Bastos. E lá fizemos essa edição, que o título garrafal e imenso era Golpe contra Jango. Mas essa edição foi sugerida pelo Brizola, já foi lançada, o movimento de resistência foi lançado pela Última Hora, mas a edição foi feita a instâncias do Brizola. Ele que teve a ideia, porque a Última Hora não circulava aos domingos, e foi pela primeira vez no mundo, no planeta Terra, que a polícia ajudou a distribuir o jornal. Até então, a missão da polícia sempre tinha sido empastelar jornais, requisitar jornais, impedir que os jornais fossem distribuídos ou vendidos nas bancas. Bom, e nessa vez nós temíamos que o Terceiro Exército, que assim se chamava o atual Comando Militar do Sul, impedisse a distribuição do jornal. Então, em cada veículo de distribuição do jornal, que eram umas caminhonetes Kombi, saíam 2 brigadeiros, um deles no estribo, para garantir a distribuição do jornal. Foi a primeira vez no planeta Terra em que a polícia deixou de empastelar e impedir a circulação dos jornais e ajudou na distribuição dos jornais. Bom, foi uma edição rápida, pequena, que chegou só a Porto Alegre e imediações, mas que circulava de mão em mão depois, edição compacta de 8 páginas, e que foi, de fato, o lançamento do movimento da legalidade. Agora, depois há um outro componente que foi fundamental para o êxito do movimento, que foi a chamada rede da legalidade, ou cadeia da legalidade, como se dizia, cadeia de rádio. Bom, que surgiu por um detalhe. As duas, a conferência havia 3 grandes rádios em Porto Alegre: a Rádio Guaíba, a Rádio Farroupilha e a Rádio Gaúcha. E a Rádio Gaúcha
e a Farroupilha transmitiram uma palestra do Brizola feita na madrugada de sábado para domingo, em que ele denunciou o golpe, denunciou o que os ministros militares vetavam a posse do Jango e queriam prender o vice-presidente se voltasse ao Brasil. Em seguida, as duas rádios que transmitiram até pelo telefone, textualmente pelo telefone, né? Se colocava o telefone, me lembro do repórter da Rádio Gaúcha colocando o telefone na boca do Brizola para que o Brizola falasse, né? Por linha telefônica. Em seguida, as duas rádios foram fechadas por ordem do Terceiro Exército, do atual Comando Militar do Sul, por ordem militar. E ficou funcionando apenas a Rádio Guaíba, que era de um grupo que jamais defenderia a posse do João Goulart. Era um grupo que se opunha ao Brizola, que se opunha a um grupo muito conservador da Causa Júnior, que hoje está ainda em mãos conservadoras, talvez ainda mais conservadoras, mais perigosamente conservadoras. E aí, então, surge a grande discussão. No dia seguinte, o Brizola se reúne com o secretariado, vou contar todos esses detalhes que são importantes, e decide requisitar a Rádio Guaíba. Aí, um dos secretários, que era um jurista, Francisco Brochado da Rocha, depois foi o primeiro-ministro, João Goulart, disse, não podemos, porque isso aí é área federal, não podemos, é concessão pública federal. Aí diz o João Caruso, que era outro o membro do secretariado, disse, não, mas nós estamos em rebelião, eles que discutem juízo, vamos fazer um fato consumado. Bom, e assim foi feito. Um pelotão da chamada polícia de choque, que ainda existia, isso também na ativa, porque existia uma polícia política, de fato. Os truculentos, os cardeais, usavam um cap vermelho para marcar truculência, né? Foram à Rádio Guaíba e comunicaram ao Breno Caldas, que então era o homem mais poderoso do Rio Grande do Sul, em termos de informação, que a rádio estava sendo transferida para os porões do Palácio, requisitada pelo governo. Não houve reação nenhuma, o Breno Caldas concordou. Bom, eu explico isso em detalhes nesse meu livro aqui, 1961, O Golpe Derrotado, que saiu agora em 4ª edição, nesses dias atrás pela LPE. Porque em 1961 houve um golpe que a audácia do Brizola conseguiu derrotar. Sem a Rádio da Legalidade, que depois se transforma numa rede nacional, não teria havido a mobilização popular existente. O movimento se alastrou. O rádio havia recém chegado um radinho de pilha e todo mundo estava muito em moda se ter o radinho de pilha. A televisão ainda não tinha a expansão que tem hoje, ou não havia o telefone celular com as suas piruetas. Então o rádio era fundamental na vida de todas as pessoas. E a audácia, que eu digo, do Brizola conseguiu mobilizar o povo inteiro, principalmente num determinado dia, que foi a segunda-feira, quando se esperava o bombardeio do Palácio, bombardeio aéreo do Palácio, que o Brizola pede que o povo venha para frente do Palácio
e em uma hora Porto Alegre era muito menor do que era em 1961, 60 anos atrás. A circulação era mais fácil, ainda havia bondes, os bondes eram muito rápidos, e eficientes, e em 40 minutos, não mais do que isso, a Praça da Matriz se encheu de gente. Eu me pergunto, chorando, hoje, quem sai de casa para se expor, inclusive, a ser bombardeado e para apoiar uma ideia do governador do Estado, de um governador do Estado, de um presidente da República? Quem sai de casa para se expor para isso? Claro que naquela época as pessoas eram mais politizadas, mais do que hoje. Hoje, não vem ao caso agora, há um manto que cobre todo o discernimento nesse país. Mas, em 1961, havia, talvez até em função da Guerra Fria, mais apego à política e à politização. Bom, mas as pessoas ficavam dia e noite junto ao palácio para participar da rebelião, que o centro da rebelião, o núcleo fundamental, foi o Palácio Piratini. Houve intensa participação popular e mais, o povo foi armado, se armou o povo, não se distribuiu não se distribuiu armas longas, mas todo mundo andava com um revólver na cintura. Havia onde hoje, na Avenida Borges de Medeiros, onde é tudo fácil, esquina com a Borges, da Borges com a Andrade Neves, havia ali um pavilhão, era um pavilhão de exposições que imitava um mata-borrão na época. Uma coisa também que as novas gerações não conhecem, o mata-borrão. Hoje não se escreve mais na tinta, se escreve com esferográfico. Isso, exatamente assim. Que tinha o formato de um mata-borrão. E ali foi um centro de inscrição do movimento da legalidade. Milhares de pessoas iam ali se inscrever. Vinham caravanas do interior, pilchados. Foi um movimento muito, muito bonito e impossível de se repetir. Nessa balbúrdia em que se jogou a política do país nesses últimos anos. O povo participou ativamente, ou através do rádio, ouvindo o rádio, ou saindo à rua, ou, fundamentalmente, se reunindo junto à Praça da Matriz para proteger o governador. Mas nesse meu livro aqui, eu menciono, creio que transcrevo até 2 telex. O telex era uma forma que hoje seria o e-mail, uma forma de comunicação, 2 telex da embaixada, do consulado norte-americano aqui, enviados à embaixada no Rio de Janeiro, que era no Rio de Janeiro ainda, chamam a atenção para o que eles chamam de perigo do movimento pela infiltração, dizem eles, comunista. Claro que os comunistas, que eram muito organizados naquela época, ainda que fossem ilegais como partido político, o Partido Comunista não tinha uma inscrição registral, não tinha inscrição eleitoral, mas os comunistas eram muito ativos. Claro que eles também participaram, o povo inteiro participou. Não se perguntava a ninguém de que partido era. Foi um movimento de adesão espontânea e popular e, fundamentalmente, esteve em jogo naquele momento o chamado orgulho gaúcho. Orgulho gaúcho. O orgulho até aquela
visão que é meio ridícula e falsa do nosso machismo gaúcho. No Rio Grande do Sul, todo mundo é homem, todo mundo é macho, né? E dizem os mineiros, em Minas não, 50% é homem e 50% é mulher, dizem os mineiros. Né? E está certo. Mas os Estados Unidos foram também surpreendidos, todo mundo foi surpreendido, até o próprio Jânio Quadros. Anos depois, quando eu já voltei do exílio, me encontrei com o Jânio Quadros em Santos, levado por um amigo dele, que tinha sido secretário particular da Presidência da República, José Aparecido de Oliveira. E perguntei a ele sobre a renúncia. E o Jânio era um ator de teatro. Ele disse, renúncia, renúncia. Bom, renúncia. Tem que se renunciar a coisas na vida para se ter tudo na vida. Para se ter... Bom, e não falou sobre a renúncia. Nem ele estava ciente do que pretendia com a renúncia. Então, ainda que ele, anos depois, já doente, tenha confessado num livro que eu cito também na minha bibliografia, que pretendia, ao enviar o João Goulart à União Soviética e à China comunista, pretendia, com a renúncia, que lhe desse todos os poderes da Constituição, se extrapolasse a Constituição. No fundo, pensava ter os poderes de um ditador. Foi o blefe. Ele próprio confessa. Ele admite, não só admite, ele confessa. Ele diz textualmente que isso é uma confissão. Foi o maior erro da vida dele. Os militares insistiram a que o Jânio permanecesse, os 3 ministros militares. Mas voltemos aqui para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Cada setor de atividades fez o seu comitê de resistência democrática, assim se chamava. Cada município fez o seu próprio comitê de resistência democrática, até mais de um. Então, eu me lembro que em Cruz Alta, antes que o Terceiro Exército aderisse à pregação legalista do Brizola, em Cruz Alta, o Romeu Barlese formou um grupo. O Romeu Barlese era um militante agrário do trabalhismo na época. Formou um grupo para invadir os quartéis, invadir o quartel e tomar conta do quartel. Bom, e em Porto Alegre, os oficiais os comandantes das companhias junto ao Terceiro Exército se reuniram e comunicaram ao Machado Lopes, que era o general comandante dos exércitos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que estavam a favor do respeito à Constituição. Você estava a favor de dar posse ao João Goulart. Bom, isso tudo teve um impacto de uma pressão que fez com que o general Machado Lopes comparecesse pessoalmente ao Palácio Piratini para comunicar que o Terceiro Exército só aceitava o respeito à Constituição, ou seja, a posse do João Goulart, ou seja, aderia à pregação do Brizola. Mas me pergunto, sem a participação do rádio, sem a atuação do rádio em si, os discursos inflamados do Brizola. O Brizola era um grande orador,
na segunda etapa, já na volta do exílio, ele era até um pouco cansativo, um pouco, como diz o povo, um pouco chato, né? Repetia sempre, às vezes, determinados assuntos. Bom, mas o Brizola foi um grande politizador da época, com alguns conceitos como, por exemplo, o imperialismo, o perigo do imperialismo, do qual ninguém fala hoje mais, o perigo dos grandes monopólios internacionais. E pelo rádio ele conseguiu politizar o Rio Grande do Sul e depois, em 1964, o país inteiro, pelas pregações que ele fazia pela então Rádio Mairink Veiga, que foi também posta fora do ar com o golpe militar de 1964. Mas isso é outro capítulo. Foi a audácia do Brizola que mobilizou a população inteira do país. Mas houve também o aspecto militar da contenda. Houve quase uma guerra de posições. A guerra de posições chegou a se efetivar. O exército deu ordens o exército deu ordens, foi exatamente assim, a que a aeronáutica se integrasse ao movimento contra a posse do João Goulart e se preparasse para bombardear o Palácio Piratini. Houve uma ordem direta de bombardeio do Piratini. Os aviões foram preparados, os pilotos se prepararam para isso. Eram jatos. Existe um jato, o Gloster Meteor, um jato inglês. Existe um deles na praça ali em Canoas, como um monumento que define Canoas. Canoas a principal atividade de Canoas é a base aérea. Esse Gloster Meteor era um jato de bombardeio, um caça, mas que levava 8 bombas que eram jogadas manualmente. E os pilotos se prepararam para bombardear. O documento, isso aqui nesse meu livro, que vou mostrar de novo, que está tudo documentado. E os sargentos da base aérea impediram o movimento, impediram o bombardeio com duas atividades. Furaram os pneus dos caças, esconderam as bombas e desarmaram os aviões. As 4 bombas ficavam nas asas e eram acionadas pelas asas. Desarmar os aviões. Rearmar era fácil, mas encher os pneus não tinha como. Esconderam as bombas. Viu? Foi os sargentos é que impediram o bombardeio do palácio. Foram todos caçados e marginados da Força Aérea. Viu? E já na época eles foram castigados. Tá? Já na época eles foram castigados. O coronel Dauti foi preso quando embarcava para Montevidéu, já depois do golpe de 64, levando um plano que se chamava Plano Pintacilgo para tomada dos quartéis em Porto Alegre. Plano de resistência que, bom, e ele foi, claro, ele era um caçado, naquela época o aeroporto não tinha o movimento que tem hoje, né? Foi reconhecido no aeroporto e revistado e acabou preso. Depois ele fugiu da prisão. Fugiu da prisão porque estava preso pelo Exército num quartel que desapareceu, que era ali na chamada Praça do Portão, perto da Santa Casa. Hoje não existe mais aquele quartel, foi demolido. Ali é uma praça agora, um espaço verde. E ele conseguiu fugir da prisão
porque o oficial de dia era então tenente, chamava-se Carlos Lamarca. Foi depois o capitão Carlos Lamarca, um dos heróis da resistência contra a ditadura. E foi quem deu fuga ao então capitão Doughty. O problema é o seguinte, que o governo federal recolheu o numerário. O dinheiro tem que vir de algum lugar. O dinheiro, as cédulas, tem que vir de algum lugar. Ou então recolheu o numerário aqui nos bancos, na Caixa Econômica, bom, e levou em avião para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, recolheu as cédulas, o dinheiro. Bom, então começou cada dia a ficar mais difícil, porque não entravam ninguém, os bancos não funcionavam, ninguém tinha mais dinheiro. Tá? Bom, então o Brizola pôs em movimento, havia o que se chamava as brisoletas, que eram imitava o dinheiro, vamos ver se aqui, ó, e assim o vencimento assim 60 dias, 90 dias, o governo dava em pagamento às grandes empreiteiras de obras, viu? Não pagava com dinheiro, dava com aquilo, ou seja, era como se fosse um cheque ao portador, pagava lá em 90 dias, 60 dias, em 30 dias. Bom, e com a legalidade, então, para suprir a falta de numerário, não havia cédula, a falta de cédulas. Bom, o Brizola lança, o governo começa a fazer pagamentos em brisoletas. É a contracapa do livro? Não. É a contracapa do livro. As brisoletas trazem um carimbo legalidade. Uhum. Foi feita aqui na antiga livraria do Globo, às pressas. Bom, imitava uma cédula do antigo Cruzeiro, que era a moeda nacional, então, em vez do real de hoje. E os originais tinham sido impressos, inclusive, em Londres, onde se imprimiam todas as cédulas em circulação no Brasil, na nossa moeda cruzeiro. Mas não chegou a ter grande circulação, a não ser não chegava, por exemplo, a comprar um chocolate com uma brisoleta. Mas, de fato, foi uma forma inteligente de impedir que não houvesse trocas, não houvesse, por falta de numerário, por falta de cédulas. As tropas do Denis, que era o ministro da guerra, o ministro comandante do Exército, chefe supremo do Exército, chegaram a marchar em direção ao sul. Chegaram a marchar, saíram do Rio de Janeiro. A esquadra chegou a se mobilizar, a esquadra naval, e o porta-aviões Minas Gerais fundiu junto à ilha de Santa Catarina, a ilha de Florianópolis. Bom, e o porta-aviões tinha uma capacidade de bombardeio muito grande. Inclusive, sobrevoava Porto Alegre lançando os aviões pretos, lançando folhetos. Não se deixe enganar pelos comunistas. O Terceiro Exército está se deixando enganar pelos comunistas. O Terceiro Exército já tinha participado da campanha do Brizola, já tinha exteriorizado a sua participação. E ficava, inclusive, em voos rasantes, bom, e em cidades do interior, cidades grandes como Santa Maria, Pelotas, Caxias. Né? Bom, e o porta-aviões
fundeado na altura de Florianópolis, se dispunha a talvez até bombardear Porto Alegre. E a frota naval inteira marchou em direção, navegou em direção ao Rio Grande do Sul. Houve a tentativa de entrar pela Barra de Rio Grande, subir a Lagoa dos Patos e bombardear Porto Alegre, inclusive. Com 4 destroyers, com 2 cruzadores. Bom, e aí houve uma jogada do Brizola. O Brizola foi para... simulou, que era impossível, enterrar no fundo do mar, na entrada do porto do Rio Grande, 4 barcaças do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, que faziam, inclusive, a limpeza do canal, a dragagem do canal de entrada. Aquele canal de entrada tem que ser dragado praticamente 15 em 15 dias, para dar acesso à navegação de longo curso. E anunciou pelo rádio: venham, eu me lembro até hoje do Brizola dizendo: venham, marinheiro dos mares do sul, venham, e os nossos navios vão ser enterrados, vão ser comidos pelas barcaças que foram enterradas esta noite. E houve realmente uma simulação. Foram várias barcaças até lá, levando umas canoas juntos. O pessoal desceu, tomou as canoas como se fosse fizesse submergir as barcaças. Mas nunca foram, até porque não podiam ser enterradas na areia, porque senão nunca iam levar anos para conseguir liberar o canal, a areia outra vez no fundo do mar. Bom, mas foi um golpe de audácia, isso que eu digo, que fez parte de toda uma engrenagem em que a audácia foi fundamental. Entendeu? Brizola era um jovem, como todo jovem é audacioso. O Brizola nasceu em 1922, 23, e o gol foi em 61. O Brizola tinha 40 e poucos anos. O herói naquele momento, para usar um termo que pode soar meio altissonante, mas foi o Brizola. Mas eu quero aqui prestar uma homenagem a um coronel da aeronáutica, Coronel Alfeu, que foi o primeiro, o único general, o único oficial de alta patente, era coronel da aeronáutica, na base aérea de Canoas, a se rebelar a favor da legalidade. E no dia 31 de março para 1º de abril, ele foi morto pelas costas ao se negar. Ele era então comandante da base aérea de Canoas, a entregar aos golpistas de 1964 o comando da base aérea. Ele disse: por que eu vou entregar o comando? Eu fui nomeado pelo presidente da República. O presidente da República e o ministro da Aeronáutica continuam sendo os únicos a quem eu devo responder. E se negou e foi morto pelas costas. Era o Coronel Alfeu de Alegrete. Tem que ser lembrado que ele foi ele esteve ao meu lado, de revólver em punho, ele com uma pistola 45, nas janelas do Palácio Piratini, quando nós esperávamos o ataque dos tanques do Exército na manhã do dia 27 de agosto de 1961. Era um domingo.
nós sabíamos que os tanques tinham vindo da Serraria, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, e estacionados ao lado do quartel do Exército, quartel-general do Exército, na Rua da Praia, que havia ainda poucas construções naquele final lá da Rua da Praia, que hoje está já cheio de edifícios estacionados. Só não sabíamos que nós não tínhamos informação de dentro, que os tanques da Serraria estavam a nosso favor, estavam a favor do respeito à legalidade, né, e à Constituição. E não... Flávio, desculpa, e o Coronel Alfeu foi a única baixa heróica de 61 ou... 64. Isso foi 64, foi véspera de 64. Foi assassinado em 1964. 64. E em 61 não houve mortes, há algum registro de enfrentamento, com morte? Não. Não houve. É interessante que houve uma mobilização militar com canhões. Eu lembro que os canhões foram levados daqui para Caxias, que nós até Santa Catarina havia muita dificuldade. A área, digamos, livre, libertada, era o Rio Grande do Sul. E então os canhões foram levados aqui para Caxias, que há uma unidade de artilharia lá, mas não houve... parece que houve um jovem tenente que morreu em São Leopoldo, ou algo parecido, mas de infarto. Não houve uma bala, então, que as balas não falem. Dizia um dos comunicados do João Goulart quando ele volta, que as armas não falem. Então, e as armas não falaram. Estiveram dispostas a participar, dispostas a gritar, mas não gritaram nem foram usadas. Todos saíamos, digo eu, que eu também, à rua, com todos os estoques de armas da Taurus foram requisitados pelo governo do Estado. Todos nós que estávamos no palácio éramos, na maioria, jornalistas, a quase totalidade éramos jornalistas. Todos nós recebemos armas. Tínhamos pouca munição, recebemos apenas 8 balas. Eu consegui, porque era amigo do subchefe da Casa Militar, consegui mais 6 balas, né? As 6 do revólver 38 e mais 2 só de recarga. Consegui mais 6, foi bom. E nunca as usei, nunca foi necessário usá-las. A vitória, por um lado, significou também uma derrota por outro, porque nós fomos partícipes do movimento da legalidade para a posse do presidente da República em regime presidencialista, ou seja, com todos os poderes. E o João Goulart, que sempre foi um negociador, isso distinguia muito do Brizola. O Brizola era um homem com decisões, e o João Goulart é um homem que negociava muito antes de decidir. Ouvia demais, segundo dizia o Brizola. O Jango ouve demais e decide muito pouco. E o Jango aceita a emenda parlamentarista que podava vários poderes do presidente da República. Ele não deixava de ser ele deixava de ser chefe do Poder Executivo e era ministro substituído por um primeiro-ministro. Mas, mesmo assim, habilmente, o Jango era muito habilidoso, por um lado, ele conseguiu ter primeiros ministros que sempre o ouviram, como Tancredo Neves, depois o Hermes Lima,
depois Francisco Machado da Rocha. Então, até que bom, isso significou no Rio Grande do Sul uma espécie de derrota, tanto que as faixas do Jango que saudavam o Jango na chegada, ele volta de avião para Porto Alegre, entra por Porto Alegre, ele está refugiado na Embaixada Brasileira em Montevideo, no Uruguai, e chega a Porto Alegre. As faixas que ocupavam toda a Praça da Matriz foram queimadas à noite. Bom, e o Jango chamado de traidor, ainda que eu acho hoje, naquela época eu não achava isso, naquela época eu achava realmente que o Jango tinha traído a causa popular, o movimento da legalidade, de fato naquele momento era assim, mas hoje acho que o Jango foi hábil, foi porque hoje eu vejo com outros olhos. Nós tínhamos pelo menos 50% ou 49% da população que não compartilhava com a nossa visão do mundo, com a nossa visão política. Ou seja, o país ainda era um país conservador, e nós falávamos muito nas reformas que nunca foram feitas, começando pela reforma agrária, que depois foi feita pela metade, décadas depois, nós tínhamos, inclusive, metade ou quase isso das Forças Armadas ou neutras ou contra nós. Bom, então, eu acho que a solução do parlamentarismo, acho hoje, foi uma hábil decisão do Jango, mas não foi fruto da perspectiva do Jango, da inteligência do Jango, da lucidez do Jango. Não. Porque o Jango era um negociador, aceitava tudo. Como dizia o Brizola, o Jango assina qualquer papel que seja posto na frente dele. O Jango era um homem intrinsecamente bom no sentido de correção, correto, prestativo, mas não era um homem de decisão. Não era um homem de decisão. Isso, hoje, eu tenho uma ideia bem diferente do que eu tinha naquele tempo. Por exemplo, há um outro episódio que eu quero mencionar aqui, que é muito importante, que eu cito nesse meu livro, 1961, O Golpe Derrotado. Na Rádio da Legalidade, eu era um dos que redigia os boletins que a rádio transmitia. E sempre quem me dava as instruções era o secretário da imprensa do Brizola, o Milton Chaves. E, nesse dia, para anunciar que o Jango está vindo de automóvel de Montevideo para Porto Alegre, o Brizola me chama no gabinete dele e ele mesmo dita os pontos essenciais. Olha, tem que dizer assim. Era um estilo muito do Brizola, ditava até o ponto e a vírgula. Desce lá para baixo, que a sala da imprensa ficava nos porões do palácio, e faz a festa. Bom, então eu fiz a festa dizendo que o Jango estava saindo de automóvel naquele momento de Montevideo. Só que num determinado momento depois, eu fico sabendo um telefonema que dou a Montevideo, que o Brizola está embarcando num Caravelle, era um jato Caravelle da Varig, para vir a Porto Alegre, embarcando em Montevideo. E aí todos nós, jornalistas, somos praticamente trancafiados numa sala do
do Palácio Piratini. Estava cheio de correspondentes estrangeiros, estava cheio de jornalistas dos Estados Unidos, da Europa. Bom. E o Jango não, o Jango não chega pela estrada. E a Rádio da Legalidade anunciando que o Jango chegaria pela estrada. Num determinado momento, o Brizola me diz: pode dizer agora que o Jango já entrou em território nacional. Só que os telefonemas eram precários naquela época, não havia celular como hoje. Ninguém ali, nem em Jaguarão, ou na Barra do Chuí, ou em qualquer lugar, tinha visto o carro do Jango passar. Então, o Jango estava chegando de avião a Porto Alegre. Bom, e por que isso? Porque havia um grupo da Força Aérea Brasileira, um grupo de extrema-direita, que queria interceptar o avião presidencial, o avião que trouxesse o João Goulart para o Brasil, para Porto Alegre. Bom, quando o João Goulart chega ao Rio Grande do Sul, chega a Porto Alegre, nós todos recebemos a visita do Brizola nessa sala que estávamos todos os jornalistas trancafiados, brasileiros e estrangeiros. Talvez éramos quase iguais. Havia tantos estrangeiros que havia aqui, da Europa inteira, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai. E eu me lembro que um deles, o Daniel Garrick, um francês do jornal Le Figaro de Paris, um jornal de direita, disse: governador, protestou, governador, o senhor nos enganou. Ele falou: não, eu enganei a FAB, enganei a Força Aérea Brasileira. E é verdade. E é verdade, o Brizola tinha enganado a Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira que estava, cujos aviões que eram operados pela Força Aérea estavam no porta-aviões Minas Gerais, dispostos a interceptar, pelo menos assim se dizia, ou assim se suspeitava, dispostos a interceptar o avião que trouxesse o João Goulart. Então, o que eu digo, essa audácia, viu? Só alguém que encarne naquele momento o perigo do momento e as saídas e os truques que podem levar à vitória podem explicar. O Brizola foi essa pessoa naquele momento. Flávio, e o episódio da legalidade marcou a trajetória de Brizola até o final, né? O que ficou desse episódio? Ele foi cobrado pelos seus inimigos, suas aspirações, seus ideais. Até que ponto a vitória dele na legalidade teve peso para que ele não galgasse espaços que ele gostaria de ter galgado? O desempenho, né? A liderança que ele mostrou ser, a grande liderança que ele mostrou ser, isso aí acabou barrando ele na frente. Havia um detalhe que pouca gente percebeu. O Brizola estava muito à frente do nosso tempo naquele momento, tanto em 1961 quanto em 1964. Nós éramos, ainda que politizados, mais politizados que hoje, mas nós éramos ainda, o grosso do povo era ainda muito atrasado, muito conservador. E nunca desculparam o Brizola por ter impedido o golpe de 1961, e começaram a preparar, pouco a pouco, passo a passo, logo depois da posse do João Goulart como presidente da República, começou a direita militar a preparar, com auxílio dos Estados Unidos, o que redundou no golpe de 1964, que foi a época mais brutal da política brasileira, a época em que até nas famílias se falava baixo, até nos almoços de família se falava baixo, com medo
de que tivesse alguém espionando. Por isso que eu digo hoje, sempre repito e vou dizê-lo aqui, só defende a volta à ditadura quem não conheceu a ditadura. Só defende nesse momento quando os filhos do presidente da República falam em reconstituir o ato institucional número 5, porque não sabem o que foi, nem eles sequer sabem o que foi, que até os que apoiavam a ditadura tinham medo ao falar, medo em falar, medo em exteriorizar, em extravasar o seu conhecimento do mundo, a sua visão do mundo. Foram anos de atraso, mas em que, infelizmente, ficaram na simulação que nós temos hoje. O país hoje, estamos outra vez vivendo uma simulação de democracia. Isso é uma herança brutal que nós temos de 1964. Em 1964, o golpe manteve as casas legislativas, desde a Câmara de Vereadores até a Câmara Federal e o Senado, passando pelas Assembleias Legislativas, mas expurgou os melhores combatentes, as chamadas cassações de mandato e suspensão de direitos políticos. Ou seja, só os que não punham em dúvida a ditadura e que tinham direito a permanecer como representantes no Congresso e nos legislativos. Quem designava o presidente da República ou os governadores do Estado eram os comandos militares, era a reunião dos generais. Não era o voto popular. Não havia sequer alternância de poder, eles se alternavam entre eles mesmos. Então, um general indicava o outro para o posto de presidente e assim por diante. Então, o que nós temos hoje em simulação é fruto que nós herdamos da simulação que a própria ditadura fez dela mesma, simulando principalmente para a opinião pública norte-americana que aqui havia um congresso aberto, que se proferia discursos contra o regime, contra o presidente, de críticas. Mas se resumia unicamente a isso, a algo fantasmagórico, que não... Aí fazia um discurso que era sucedido por outro discurso, ficava tudo em discurso. Houve uma perseguição às ideias novas, só o que vinha do poder era admitido, e isso gerou, claro, uma resistência que chegou, inclusive, à resistência armada, do qual eu participei. Digo isso, inclusive, com muito orgulho. Me arrependo hoje da forma como nós ativamos essa resistência, que foi equivocada e não teve apoio popular, mas não da resistência em si. Disso não me arrependo. Eu acho que muito pior do que ser derrotado é não ter sequer lutado, ou tentado lutar. Eu acho que foi o grande ensinamento que o movimento da legalidade em 1961 nos deu, a todo o país.
Nós lutamos no Rio Grande do Sul desde o primeiro momento, num movimento que depois se expandiu pelo país inteiro. Redundou na emenda parlamentarista, mas, de fato, também foi uma vitória nossa.